Oi, gente. Bom dia, voltando aqui de novo. Preparados para nossa live de hoje? Como é que estão todo mundo com essa chuvinha? Que imprudente, tá uma chuva maravilhosa desde ontem. Deixa eu botar uma música de São João, porque eu estou no clima de São João desde fim de semana passado. Adoro São João. São João é alegria. É muito bom. Deixa eu botar uma musiquinha aqui de São João pra gente. Ó, já tá aqui no ponto. Seu bônus de 2 GB nas Ixi, essas recargas de propagandas. R$ 15. Sai propaganda. Então, pessoal, como vocês estão? Hoje eu e a Ralissa vamos falar um pouquinho sobre dor física e a ligação dela com a dor emocional. Muita gente sabe que tá bem ligado, né? Só que a gente não entende às vezes o porquê, como, mas sabe que tem ligação, né? A gente vai explicar um pouquinho para vocês como é essa ligação, por que tem essa ligação, tá bom? Que ninguém merece ter dor, gente. Ninguém. Então vamos juntos para poder a gente ficar bem, né? São João, gente. São João, mês da alegria. Ralissa! Vou te chamar, calma aí, entrou. Como que eu te chamo, Ralissa? Como é que eu faço para você entrar aqui? Ralissa enviou... Ah, tá. Fazer transmissão ao vivo. Acho que eu consegui. Acho que foi. Como é que eu faço agora? Espero ela entrar. Ai, consegui! E Oi, aí, meu amor! Tô aqui, ó, com a frente bem caracterizada. toda bonita. Eu tô assim de camiseta, quase empurrada. Linda, de Maria Chiquinha. Olha o meu chapeuzinho, daí de Rondônia ainda, quando eu tava aí. É Minha tia... lindo. Bonito, né? Minha mãezinha que me deu. Ai, que saudade de Ei, tudo. faz tempo que você tinha chegado já? Não, já tô, tem pouquinho tempo. Eu tô me É. aprendendo a mentir, acabei desligando e voltei de novo. O quê? Aí eu entrei praticamente agora. Ai, ai. Eu vou ficar craque nesse negócio. Então, praticamente É entramos juntos. mesmo. Ah, meu Deus. Ai, ai. Eu tava falando pro povo se preparar, que a gente hoje ia falar uma coisas bem legais. Já fui esquentando. Eu acho que o povo tá dormindo ainda. Mulher, eu acho que tá, ainda mais aqui, que tá uma chuva. Tá uma chuva pra Aqui, desde ontem. aqui o povo acho que tá dormindo ainda. A gente vai falar, a gente faz e depois vai ficar salvo isso aqui, É, eles assistem. Aham. É isso mesmo. né? Vamos embora. Então vamos Vamos lá, lá. então, amor. Então, eu já estava falando com o pessoal que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor física e emocional, porque as pessoas elas sabem que tem ligação, elas entendem que tem uma ligação, mas elas não sabem entender como cuidar, como tratar, e não sabem o porquê que tem essa ligação, né? Então, a ideia hoje é a gente esclarecer um pouquinho do que acontece, como acontece e direcionar mais ou menos o que elas podem estar fazendo para ajudar. Ainda mais que a gente está vivendo num momento que realmente proporciona as doenças emocionais, né? Pela situação que está todo mundo vivendo, todo mundo passando. São João sem São João, quase pirei, sem nada, Vamos sem fazer pé. o seguinte. Antes da gente continuar, a gente pega o aviãozinho, manda para uns amigos aí. Vai que tem alguém acordado e queira participar. Sim, Manda para os amigos, quem quiser participar, né? Convidar as pessoas.
Pode ir mandando para assim, vai enviando. Tô enviando já. É só enviando, né? É, Pronto, tô enviando aqui pro povo. isso. E Pessoal, aí, quem assiste. quiser participar. Será que eu mando para a Elaine Cristina? Acho que eu não vou mandar para ela. Não, eu ia mandar para tu também, Alice. Eu vou mandar. Já tá salvo. Já, meu amor, já estamos já ligadas. Ligadas uma na outra. E aí, como tá Porto Velho? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. A gente tá aí com essa situação de... Oi, Félix, bom dia. A gente está com essa situação de pandemia. O Félix é meu amigo, é coach também. Legal, bom dia. E aí a gente está nessa situação da pandemia que também tá bem complicado, né? Mas a gente está vencendo. Muitas pessoas já morreram. E, assim, eu ri por causa do Félix, tá? Mas tem muitas pessoas já, infelizmente, nós já perdemos. Temos muitas pessoas doentes, mas Deus está no comando e se Deus quiser, a gente vai vencer. Vai sim, Daqui a pouco está tudo liberado aí para a gente curtir. voltar ao normal. É. É Mas verdade. então, segue aí, Elaine, vai seguindo aí que você tinha Já segui planejado. aqui. Pô, já. Então, com relação a gente começar a falar, né? Vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhecem, né? Meu nome é Elaine. Aqui o pessoal estranha muito porque é Elaine, mas é a mesma coisa, gente. Eu sou do Nordeste. Eu não vou conseguir falar Elaine, meu nome é Elaine. E eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada há 10 anos aí. Comecei a trabalhar na área já, né? Com a fisioterapia, o pilates, todas as áreas, né? De fisioterapia respiratória. Comecei a trabalhar lá em 2011, né? E desde então eu vou me aperfeiçoando. Amo trabalhar com a fisioterapia porque eu amo trabalhar curando as pessoas. Eu bato na tecla de que a gente tem que viver sem dor, sim, que a gente não pode se acostumar com a dor, que a dor é pra gente sentir, cuidar e ela sumir. Então não é pra você ficar lá com ela, cuidando, não, tá? Até porque tem a fisioterapia, tem o pilates, tem os exercícios, tudo isso pra te ajudar a não ter dor. Então a dor, ela é uma amiga para você ir atrás de tratamento, né? Então a gente fala que a gente trabalha com isso. Eu amo essa área, essa é uma área que realmente assim, eu me encontrei no final da minha escola e que eu identifiquei, que eu vi que é o que eu amo seguir. Eu falo que é a minha missão de vida mesmo, né? Hoje em dia eu moro em Presidente Prudente, mas eu morei lá em Porto Velho. Eu sou da Bahia, morei muito tempo em Porto Velho com os meus pais. Casei, fui para Porecatu, depois de Porecatu fui para Londrina, depois vim para Prudente. Fiz um zigue-zague aí na vida. E aqui em Prudente montei minha clínica, né? E comecei a atender. A gente fala assim que tudo tem um porquê, né? Então, sempre quis montar em Porto Velho, onde tem a minha família, meus pais, minha irmã, mas não deu, né? Deus me direcionou para cá. E aqui eu encontrei muitas outras pessoas para poder ajudar, né? Igual a minha mãe fala, onde a gente tá, a gente tem que ajudar pessoas. E eu tô aí. Tô trabalhando, né? Com essa pandemia a gente para um pouco, tenta voltar para ajudar quem tá com dor, tenta estabilizar, ajudar em casa. E a gente vai levando até ao intuito de ajudar as pessoas a ficarem bem, né? Porque como eu falei, a minha ideia de a gente conversar sobre esse assunto foi porque eu vi que muitas pessoas estão super bem, estão tendo dores que não tinham, estão ficando tristes, né? Tudo envolve, né? O emocional, assim. Então, estão ficando... Pessoas que não tinham dor estão tendo, e pessoas que tinham dor, que já estavam super bem, voltaram a sentir um pouquinho. E algumas que voltaram a se tratar, você percebe que, tipo, em 2 aulas, né? Assim, voltou a fazer um pouco de exercício movimentado, sumiu. Então, assim, como que o emocional realmente está totalmente ligado a essas dores que a gente sente, né? E a Ralissa foi um amorzinho da minha vida que eu conheci quando eu trabalhava lá em Rondônia, na clínica da Camila, que é o meu amorzinho também. E que a gente pôde ter essa relação até hoje, né? Virou uma amizade. E que eu morro de saudades. E ela é coach, então eu queria que ela se apresentasse um pouquinho também para vocês
conhecerem um pouquinho da história dela e depois da nossa ligação. É, então tá. Também tô morrendo de saudade, sempre lembro de você, muito mesmo, muito. Não tem como lembrar. E, então, assim, falando um pouco de mim. Eu sou policial militar, sou cabo da PM há 12 anos, né? Tenho essa formação de coach que veio porque em 2011 eu perdi meu irmão, então desde 2011 eu comecei a me questionar o que poderia me ajudar emocionalmente, né, a lidar com aquela situação, porque eu sentia que eu precisava de ajuda emocional, mas eu queria algo que tivesse ligado com os meus valores. Eu não queria ir em qualquer psicólogo, eu não queria ir com pessoas que não tivessem os mesmos valores que eu. Então, eu conheci o coach, sabe? E vi que ali o Paulo Vieira é um homem muito de Deus, é um homem muito espiritualizado, fala do Espírito Santo, ele fala de Deus, em tudo que ele faz, a gente sente a presença de Deus. Então, aquilo fez com que eu escolhesse estar e seguir com os cursos da Febracis. Então, eu fiz todos os cursos, eu hoje sou Golden Belt, eu tenho todos os cursos da Febracis, né? Eu sou Master Coach. Então, isso foi uma coisa que veio primeiro para me ajudar. E aí, depois eu vi que eu poderia, então, ajudar outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a estudar para ajudar a outras pessoas. Isso que você fala das emoções é muito importante. É muito importante a gente ter consciência de como está o nosso emocional. E o coaching, para trabalhar isso, para trazer o equilíbrio entre a razão e a emoção, ele vem para mostrar que a nossa vida ela é sistêmica. Ela é uma área influenciando outra. Então, às vezes, você não está bem em uma área, essa área vai fazer com que você não fique bem também em outra. Entendeu? Então, a nossa vida ela é sistêmica. É isso que o coaching integral sistêmico ele traz. É o equilíbrio entre a razão e a emoção, os dois hemisférios do cérebro, e traz também essa questão de que nossa vida ela é sistêmica. Então, a Elaine, antes de entrar como é que eu falo, no tema da nossa live, a Elaine foi uma pessoa que entrou na minha vida porque eu pedi, Senhor, me guia para profissionais que possam me ajudar verdadeiramente. E Deus me colocou a Elaine na minha vida. Acho que foi 2014, 2013, 2014. E eu comecei a fazer fisioterapia por conta de desgaste no joelho e hérnia de disco na lombar. Né? E a Elaine foi a fisioterapeuta destacada para cuidar de mim. E ela tem um amor tão grande pela profissão que a gente sente quando a gente é atendido por ela. Tudo que ela faz, ela se preocupa em verdadeiramente te ajudar. Ela não faz por dinheiro e a gente sente isso, a gente se sente amado. Está ali na maca, que ela vem, que ela coloca o eletrodo, que ela pergunta como que a gente está, que ela coloca o gelo, que ela faz um a mais, ela entrega um plus a mais daquilo que ela deveria fazer. Então, ela tem um a mais. Ela poderia fazer só o básico, mas ela traz um a mais que é o amor, é a dedicação, é a desenvoltura de querer realmente que aquele paciente fique bem. E isso me ajudou muito, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Porque se tem uma coisa que nos ajuda no emocional, é o amor. Então, quando você recebe amor, seja de quem for, isso vai te ajudar fisicamente. Então, foram mais de 2 anos que eu estive com a Elaine fazendo terapia. Depois da fisioterapia, eu fui para o Pilates com a Elaine e não larguei mais. Virou uma amizade. Uma vez que eu cheguei triste na fisioterapia, ela falou, Ralissa, eu cheguei calada, quieta. Ela disse, Ralissa, você não está bem. O que aconteceu? O que está acontecendo? Aí eu fui falar para ela, era uma situação de trabalho. Aí ela disse, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava bem.
Até os exercícios, eu estava conseguindo me dedicar muito bem naquele dia. E ela percebeu, por quê? Porque as emoções, elas exalam, elas alcançam o ambiente, elas alcançam outras pessoas. É uma energia que pode ser positiva, como pode ser negativa, e isso alcança outras pessoas, né? Então, a Elaine, ela sempre percebia, quando eu não estava assim muito bem, não tinha alguma coisa, ela, Alissa, o que está acontecendo? Vem aqui, vamos conversar. E aí, rapidinho, as coisas mudavam no humor, ela me trazia uma palavra de amor, e a gente conversava, e as coisas melhoravam. Por quê? Porque o amor pela profissão, ele faz todo o diferencial, né? Então, a Elaine foi uma pessoa que me ajudou muito, ela é sempre preocupada, mesmo quando eu, tipo assim, depois ela me deu uma lista de exercícios que eu podia fazer em casa, e sempre que eu pensava em fazer, lá, eu quero fazer natação, já que eu não estou podendo correr. Aí ela me dizia, espera mais um pouquinho. Não, pode ir, tu só vai fazer crawl e costas, entendeu? Toma cuidado, avisa o professor. E uma coisa que ela fala para mim era assim, eu nunca esqueci, a sua coluna é sua melhor amiga. Ela sempre dizia para mim isso, e eu sempre me lembro. Então, trate sua coluna como sua melhor amiga, né? E o médico fala para mim assim, a sua atividade física é o seu remedinho para você não sentir suas dores. Então, olha só como isso tem a ver com o nosso tema da nossa live. Ele diz para mim assim, a tua hérnia de disco, a hérnia de disco que não é tua, que está na tua coluna, o remedinho, como a pessoa que tem pressão alta, toma um remédio para pressão alta, então o remédio para eu não sentir dor é fazer atividade física. O quanto que isso tem tudo a ver com a o tema da nossa live. Né? Então, a atividade física, ela vem e ela se liga à nossa pilar emocional. Porque se você, de repente, não está bem fisicamente, emocionalmente você não vai ficar bem. Mas se você se esforça, se você melhora ou faz atividade física, você logo muda o seu emocional. Ou se você melhora o seu emocional, você, consequentemente, vai conseguir fazer melhor a atividade física. Esse negócio que você falou, Ralissa, de conversar, né? Eu falo assim, que todas as pessoas, a gente tem que entender a outra. Então, como que a gente vai entender uma pessoa que a gente não conhece, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela, na casa dela, se eu não conversar com ela? Né? Então, assim, o pessoal aqui fala que eu falo muito, que eu sou muito agitada, eu sou muito... Mas, assim, eu gosto de passar para as pessoas alegria, que elas têm que entender que a vida delas é maravilhosa, que elas estão vivas, que ela tem uma família. Então, se eu vejo que uma pessoa chega triste, já entendo que é por causa da dor. E isso é super normal, porque a dor deixa a gente mais deprimida, deixa a gente para baixo. Ninguém quer sentir dor. Até porque eu falo assim, que a dor, eu falo para os meus alunos que a ideia é assim, é como se eu fosse um carro. Se você prestar atenção no seu carro, tem uma tela lá. E não pode acender nenhuma luzinha dali. Se aquela luzinha acende, o carro está com algum problema naquilo ali. Ou é a ignição, é o óleo, ou é a água. Você já entende que você faz o quê? Quando ele está com problema, você vai numa oficina cuidar. A dor é a mesma coisa pra gente. Quando você sente uma dor no ombro, você sente uma dor nas costas, em qualquer lugar no joelho, ela te avisa que aquela região não tá boa. Então, o que você tem que fazer? Parar e ir numa oficina. O que é a oficina do corpo? Ou é um pilates, ou é um médico fazer o exame para ver o que é. O corpo, ele avisa a gente de que aquilo não tá bom. Então, às vezes, muitas das vezes, só em conversar com a pessoa, eu entendia que não tinha a ver a dor que ela estava sentindo. Então, assim, ela tinha tido um problema em casa, tinha perdido um ente familiar, tudo que não é físico mesmo, é o emocional. Então, só o fato de ouvir, então assim, a gente fala que a gente tem que ouvir mais. Nesse momento, a gente fala que Deus está programando isso para nossa vida, de ouvir mais um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Então, a gente tem que ouvir. E depois a gente fala, porque às vezes só o fato de desabafar e de falar, a pessoa melhora.
é o que ela realmente estava precisando para poder tirar aquela carga, tirar aquele estresse emocional. Que a gente muitas coisas que eu associo, por exemplo, tem muita gente que tem dor no pescoço, dor nas costas, no meio. Essas dores são super comuns, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, ombro e no meio das costas. E se você for procurar saber mais ou menos emocionalmente o que é essas dores, está relacionado com tristeza, está relacionado com sobrecarga, está relacionado com estresse. Então, são coisas que a gente no dia a dia tem muito. E a gente não entende, às vezes, que essa dor. Aí a gente fala, nossa, eu tenho uma dor que nunca melhora. E é isso, é essa sobrecarga, é essa tensão, é esse estresse. Às vezes, na própria casa, a pessoa não tem como desabafar. Então, eu gosto de trabalhar essa forma de ouvir a pessoa. Porque depois que a gente escuta, a pessoa relaxa um pouco e ela vai fluindo mais, ela vai fazendo mais, ela vai resolvendo mais. Esse negócio do remedinho, eu explico para os meus alunos, meus pacientes, que funciona assim. Se você está com uma dor de cabeça, né? Alguém fala assim, Alice, eu tô com uma dor de cabeça, mulher, não sei o que eu faço. Aí o pessoal fala o quê? Toma um Dorflex. O pessoal indica remédio na lata. A pessoa nem se toca que o remédio que ela está indicando para outra pessoa vai fazer bem. Ela tem algum problema que vai irritar ela, vai machucar o estômago, ela tem um problema no rim, a pessoa nem se toca. Tá tão automático pra gente indicar remédio que as pessoas indicam. Eu falo para as pessoas, gente, não indica remédio. Indica alongamento, indica um exercício, indica um pilates, indica uma caminhada, que ela vai melhorar, né? Porque eu falo assim, o nosso corpo, ele é formado de 650 músculos. Se a gente for pensar, a gente não tem nem noção. Então, assim, é muito músculo. O nosso corpo, ele foi feito para se autocurar. Tanto é que quando a gente machuca, que tem uma lesão, ela não apareceu hoje. Tipo, por exemplo, seu joelho doeu um dia, aí você subiu uma escada, ele doeu de novo. Aí você agachou, ele doeu de novo. Então, ele dói várias vezes. Ele fala, ó, cuida de mim. Não tá bom aqui o negócio. Quando a pessoa já tem uma artrose, já tem uma hérnia, já tem um bico de papagaio, igual o pessoal costuma falar, é porque você já machucou várias vezes. E se você prestar atenção, às vezes você nem precisa tomar um remédio. Você sentiu uma dorzinha hoje, aí daqui a 2, 3 dias, nossa, não tô mais sentindo aquela dor, eu tô bom. A pessoa já pensa que tá bom. Mas não, o seu corpo pensou o quê? Essa pessoa não vai cuidar de mim. Ela tá me machucando, não vai cuidar de mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me autocurar. E aí ele pede ajuda de regiões próximas do teu corpo. Então, se tu tem uma dor no ombro, e tu não cuida daquela dor, tu dorme, no outro dia toma um remédio. O remédio é anestesia, ele não vai curar, porque a dor é muscular, é num tendão, é numa articulação. Então, o remédio passou por ali, deu uma anestesiada e foi-se embora, saiu na urina, né, que a gente fala. Então, não resolveu. E aí tu vai começar, tô bom, começa a usar tudo de novo. E aí aquela dor vai fazer o quê? Se ela não me ajuda, eu vou pedir ajuda de quem tá mais forte. Então, eu peço ajuda do meu rosto, peço ajuda das minhas costas, peço ajuda do meu cotovelo. E depois de um tempo, se você prestar atenção, a dor, ela tá espalhada. Nossa, tá doendo tudo aqui. Porque isso quer dizer o quê? Que você não tá olhando as luzinhas piscando no seu painel. Você tá deixando o negócio. Porque geralmente as pessoas vão atrás quando já tem uma lesão. E a ideia da gente é entender que a vida delas tem estresse, tem correria, tem perda de alguém querido agora nesse momento, tem distanciamento social, tem não poder sair, tem que estar sentado. Tudo isso o seu corpo vai responder. Que a gente fala que o que a mente ela reflete no teu corpo, né? Então, o que você fica agoniado na cabeça, teu corpo vai sentir. Porque os teus músculos vão ficar tensionados, os teus músculos vão ficar travados, você vai ficar mais agitado, mais agoniado. Isso libera muita substância no teu corpo, de cortisol, de adrenalina. E essas substâncias, esses hormônios, eles irritam o corpo. Então, eles vão responder a algum lugar. Se você tinha uma dor lá no seu calcanhar, nossa, voltou a doer, uma dor lá no meu calcanhar. É o seu corpo que ele está sobrecarregado, ele está estressado. Então, a gente fala que o exercício, o alongamento, a atividade física, a natação, é uma válvula de escape para poder as pessoas relaxar, desestressar, acalmar, tirar a tristeza, conversar, falar coisas diferentes, desabafar. Né? É uma válvula de escape que as pessoas precisam ter para não adoecer. Né? Show. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Eu lembro que quando eu tava com essas situações, eu tinha uma colega de trabalho que trabalhava naquela época comigo, a Naide,
A Milene que tá aí. Inclusive, a Milene tá falando, ó, estou com um problema de diástase desde a gravidez, procurando soluções na internet, só via a cirurgia. Então, ela conversou com um fisioterapeuta e ele vai ajudá-la. Então, o que você fala sobre isso, Elaine? Sobre a diástase e a fisioterapia? Então, o que que acontece? A gente geralmente orienta bastante as gestantes, porque a gestante não tem essa noção, né, de que a gente precisa, quando eu vou engravidar, você imagina, o seu corpo vai passar por várias transformações, tanto hormonais como físicas. Então, você precisa ter um acompanhamento, você precisa deixar ele funcional até o final da gravidez. E muita gente tem aquele receio, tipo, eu tô grávida, eu não vou fazer exercício, é perigoso, é arriscado, mas não é. A Bruna tá aqui, né? A Bruna foi uma aluninha minha também de Pilates, e desde o início ela já fazia Pilates, né? E a gente foi preparando o corpo dela para o Pilates. Então, tem gestante que se nunca fez nenhuma atividade física, tem que esperar os 3 meses para poder ter aquela adaptação, né, a placenta realmente está bem fixa, e aí não ter o problema, e aí depois dos 3 meses ela começa a fazer o acompanhamento de uma atividade física. Eu tenho experiência no Pilates, então eu vou falar mais pelo Pilates, mas tem várias outras atividades com um profissional qualificado que consigo entender para poder orientar. Mas quem já faz pode começar desde o início. A Bruna é uma que começou desde o início a fazer. Então a gente faz exercícios mais tranquilos para poder preparar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aliviar as dores. A gente vai ajudar nessa parte do abdômen, porque a diástase é quando o abdômen ele se estende tanto por causa do crescimento do bebê, a musculatura não está acostumada, então ela provoca, ela rasga, né? E aí, dependendo do exercício, se você prepara essa musculatura, ela vai estender o máximo, ela não vai provocar nenhum rasgo, né? A gente fala que o nosso corpo, ele consegue retornar, e ele consegue. Então, se eu estou tendo uma preparação, é muito mais fácil, né? Porque depois a gente faz uma orientação aqui, eu tenho que preparar a gestante. No início da gestação, ela vai querer engravidar. Eu vou preparar ela durante a gestação e vou preparar ela no pós. Porque se ela tiver se ela fizer um parto cesárea, ela vai ter os pontos, né? E você corta uma musculatura muito importante, né? E essa musculatura, quando ela vai voltando, ela precisa estar forte o suficiente para não sobrecarregar a coluna. Que eu geralmente falo assim, porque a maioria das pessoas, 99%, né, segundo as estatísticas, das pessoas têm ou vão ter dor na coluna lombar. Porque a gente não cuida do abdômen. Então, o abdômen, ele tá a vida inteira da gente ali relaxado, né? A gente não vai fazer abdominal, a gente não contrai ele para dentro, igual ensina no Pilates, de colocar o umbigo para dentro. Não fazemos isso jamais. Então, o abdômen tá relaxado. Então, se você pensar, realmente quem trabalha sozinho é a coluna. Então, quando a gestante, ela teve o bebê e ela fez uma cirurgia cesárea, ela tem tendência a forçar um pouco mais do abdômen. Então, quando ela abaixa para poder pegar o bebê no berço, quando ela tem que amamentar e pegar o bebê da cama, tudo isso, sem ela saber, ela tá machucando a coluna dela. Então, a gente pede para o parceiro, o Léo dela, ajudar, né, nesse momento. Então, assim, evitar que ela faça muito movimento de flexão, né, para poder pegar, porque o bebê é um pezinho, né, e aí você pensa, o abdômen dela tá cortado, ela não tem estrutura para manter, então a coluna dela vai incomodar. E aí, a gente pede todo esse respaldo. Então, agora, para essa moça que você tá falando, eu não vi aqui, mas agora que ela já teve o bebê, ela tem que ter bastante cuidado com essas situações. É normal do dia a dia, ela vai ter. E trabalhar. O bebê dela já tá grande, já é grande. Não é recém-nascido, não. Aí ela fala que ela tá com problema de diástase. Como que o Pilates pode ajudar? Então, a gente vai fazer. No Pilates, a gente fala muito que tem a parte do Powerhouse, né? O que é Powerhouse? É o centro de força do meu corpo. Nós trabalhamos muito com uma contração de abdômen, que é a gente colocar o umbigo lá dentro, como se fosse encostar nas costas. Só de realizar essas contrações, ela vai começar a dar consciência de fortalecimento para a musculatura do abdômen dela, que já sofreu uma lesão de cirurgia ou não, se ela não fez, mas só de estiramento, por ter, né, pela gestação, tem um estiramento, mesmo se você tem um parto normal,
Então, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a trabalhar essas fibras. Ela vai começar a fortalecer essas fibras. No Pilates, a gente fala, quando a gente contrai o abdômen, a gente forma tipo uma cinta. A cinta que todo mundo quer usar, todo mundo quer ter para ficar fininha, a gente pode fazer isso com exercício. Então, a gente vai trabalhar o quê? Primeiro, a gente avalia quanto que é essa diástase dela, né? A profundidade, quanto que distender o músculo. E aí, a gente vai trabalhar essa conscientização do abdômen retornar, para ela conseguir ter essa proteção novamente. Se a gente fala, mas tem como retornar? Tem. A gente fala que tem, porque tem resultado que a pessoa vê que tem um músculo, ele retorna e ele fica bem protegidinho. E a partir daí, ela vai ter uma proteção de coluna, porque ela vai estar com a coluna dela protegida. Então, para possíveis problemas, se ela caso já tenha, né? Então, é uma coisa assim que as pessoas não têm noção. Mas tem como retornar através da atividade física, trabalhando esse fortalecimento de abdômen e trabalhando um pouquinho da postura, né? Porque nós falamos muito que o nosso abdômen, ele é muitas vezes postural. Então, é uma postura errada que faz ter um abdômen protuso, que a gente fala, né? Mais aumentado lá. E às vezes nem tem. Então, vai ajudar nesses dois fatores. Show. Então, como eu estava falando da minha amiga Naide, que trabalhava comigo, na época que eu fazia fisioterapia com você, eu lembro que ela também estudava fisioterapia. Hoje ela já está formada, já está exercendo, mas na época ela estudava. E ela também é assim, muito apaixonada pela fisioterapia, como você. E ela falava as coisas, sabe? Eu ficava assim, olhando, porque eu acho bonito. Eu admiro as pessoas que falam da sua profissão com tanto amor. E ela falava sempre com muito amor da profissão dela. E ela falava coisas assim, do tipo, Raliz, o estresse, as emoções, elas criam um ponto de tensão no corpo. Né? E eu lembro que quando a gente fazia fisioterapia, às vezes ou você ou a Camila fazia essa liberação de pontos de tensão, né? Ou às vezes aqui ou aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as emoções nossas, que nós não sabemos administrar, né? E o que é emoção? Emoção é um sentimento físico, emocional, é algo que acontece de alguma... Pode ser de um estilo, pode ser um sentimento, um fato, alguma coisa que gera aquela emoção. E aí, se nós não soubermos administrar aquela emoção, ela vai ficar no nosso corpo. Uhum. Ela vai se alojar. Nós falamos na Quebracis que ela se aloja na carne, né? A diretora, a Margarida, ela fala, as emoções se alojam na carne. Então, aquela emoção que não é administrada, ela vai se alojar no nosso corpo, na nossa carne. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de pontos de tensão gerados por emoções. Uhum. Ontem, inclusive, eu tive contato com uma aluna que ela chegou desesperada, né? Desesperada com uma dor aqui, que já tinha 2 dias que estava doendo, e pelo amor de Deus, para ajudar, um desespero. E aí a gente vai apalpar para sentir, né, se realmente é dor muscular. E o pessoal já pensa logo em nervo, em veia, em coração, em que vai infartar, né? Porque, igual a gente estava falando de emoção, o que acontece com a emoção? Quando eu passo por algum momento traumático, ou estresse, ou tristeza, o meu corpo, ele libera, igual eu falei, a cortisol e a adrenalina. São 2 hormônios que eles irritam o meu corpo e ele faz isso acontecer. Pressão aumentar, a gente ficar mais acelerada, o coração bater desesperado e o músculo travar. Porque é como se você estivesse dando uma descarga no seu músculo. E a maioria das dores que a gente sente, gente, não fiquem desesperados, é dor muscular. Quando for uma dor de nervo, assim, é porque realmente você já machucou muito músculo, né? Geralmente um ciático. Então tá irradiando, tá dando choque, aí sim pode ser que seja um nervo. Mas até você sentir essa dor do nervo, você vai sentir muita dor muscular. Então geralmente dói muito a coluna, dói muito o glúteo, o bumbum, né? Porque tá descendo, dói a perna. Essas dores é no músculo. E aí, quando você tem muita descarga, né, emocional, tensional, de estresse, até de depressão, de estar triste, de estar desanimado, o seu músculo, ele trava, ele tensiona. Você imagina que isso aqui é a fibra muscular, quando você mexe, você anda, ela faz isso aqui, vai e volta.
Quando a gente tem uma cãibra, não fica duro, a gente não consegue soltar, o ponto de gatilho é como se ficasse duro, também você não consegue soltar, mas não é igual a cãibra. Porque a cãibra ela vai apertando, ela não consegue parar a contração. Por isso que dói tanto. E quando você tem a cãibra, você tem que esticar logo no sentido contrário, né? Você tá puxando o pé para baixo, você tem que puxar o pé para cima. Se tá doendo na barriga para fechar, você tem que esticar. Então, você sempre faz o movimento contrário para soltar aquela contração que não tá conseguindo relaxar. No músculo com ponto de gatilho já é o contrário. Ele foi tensionando, tensionando, tensionando vários dias. E aí ele vira como se fosse um caroço, uma bolinha. E essa bolinha é como se não passasse sangue ali, não tivesse uma nutrição. E aquela musculatura fica dura. Muitas vezes, uma dor de cabeça, ela pode ser provocada por causa de um músculo do pescoço ou no ombro que está duro, está tensionado. Então, não passa a nutrição adequada para minha cabeça e eu tenho dor de cabeça. E as pessoas vão e tomam remédio. Né? Então, a gente faz o quê? A liberação, que a gente faz liberação muscular, é uma forma de ajudar na nutrição dessa musculatura. Tem vários tipos, né, que a gente fala. Tem umas que a gente mexe com alongamento, tem umas pompagens que a gente faz com movimento mais mantido, junto com alongamento. Então, o que a gente vai fazer? O que é a liberação muscular? Isso geralmente que a gente faz, é liberar o músculo que está travado. Ah, mas eu não tenho como ir numa clínica, eu não tenho como fazer essa liberação muscular. Você pode se alongar. O corpo, como eu falei, tem 650 músculos. Cada músculo tem um tipo de alongamento. Até o dedinho da mão tem uma forma de alongar. Então, o que é o alongamento? O alongamento, ele é um remédio inicial para uma dor que você acabou de ter. Então, geralmente eu falo, tô com uma dor, acordei com uma dor hoje, vou tomar um remédio. Não, você vai alongar. O alongamento, ele é o remédio natural do seu corpo, é o que o seu corpo precisa para ficar bem. Às vezes você dormiu de mau jeito, às vezes ontem você passou por um momento bem difícil, bem estressante, aí você dormiu, o corpo absorveu naquela hora e quando você acordou você estava tenso. Às vezes esfriou na sua região e aí conscientemente a gente meio que se contrai um pouquinho mais, acorda com uma dor que a gente não tinha. Ah, mas eu tenho uma dor há muitos anos já, vou alongar, vai melhorar depois de tanto tempo? Vai melhorar. Porque quando você alonga, você normaliza aquele músculo. Você vai dar para aquele músculo, calma, relaxa, estou cuidando de você. E o músculo vai entender e ele vai soltar. Só que a gente fala assim, não adianta eu pegar e puxar meu músculo. Tá, puxei 10 segundos. Não. Você tem que entender que se você está com dor, seu músculo precisa de pelo menos 3 puxadas de 30 segundos para ele relaxar. Que aí sim ele vai entender. Porque na primeira puxada, se você prestar atenção, quando a gente começa a alongar, incomoda muito. Nossa, ai, tá doendo muito. Então vai menos. Você tem que ser confortável com o seu músculo. Ele tem que permitir. Então a primeira você vai pouquinho, aí ele entendeu, nossa, gostei, foi bom. E aí você vai a segunda, aí ele solta mais. Na terceira ele já relaxou. E aí você consegue sentir realmente o alívio. Nós falamos assim, quando você tá sem sono de noite, nossa, não consigo dormir, tá ansioso, tá agoniado, e você começa a se alongar, é uma liberação muscular, você está liberando o seu músculo das sobrecargas que ele teve durante o dia. Então, quando você inicia o alongamento, se você prestar atenção, respirar, aí eu falo assim que a respiração é muito importante. Então, a respiração ela é fundamental. Né? Nós não prestamos muita atenção do que é, para que serve. Eu estou respirando. Não, respiração profunda. Puxa o ar, solta o ar, presta atenção na tua respiração, que a respiração ajuda a diminuir um pouquinho da tua dor, ajuda a liberar mais o teu músculo e vai te ajudar a relaxar. Se você está com a pressão alta, respira. Se você está nervoso, triste, respira. E faz o alongamento em seguida. A gente fala muito isso da meditação, igual está acontecendo. Muitas pessoas estão começando a meditar mais, estão começando a fazer yoga, né? E a gente fala que no Pilates a gente trabalha muito isso, que é essa liberação do músculo junto com a respiração. Porque aí você trabalha a sua mente. Quando você respira e presta atenção no exercício, presta atenção na respiração, você trabalha a sua mente. E aí você melhora uma dor emocional, que possivelmente pode ser a dor que você sente. Então, esse incômodo e essa liberação que a gente faz já ajuda nisso, né? Que a gente vai fazer dependendo de onde você tiver a dor, a gente vai liberar. É como se fosse uma compressão profunda no músculo, então a gente vai liberar no sentido da fibra dele, para poder desmanchar aqueles nódulos. Então, às vezes você tá com um nódulozinho aqui, você não entende,
você pode apertar ele, tentar colocar a mão em cima dele e fazer uma compressão. Então você vai apertando, lógico que devagar, primeiro momento sempre vai incomodar, e aí você mantém uma compressão de 1 minutinho naquela região. Depois você relaxa um pouquinho o músculo, faz mais uma de 1 minutinho. Relaxa o músculo, faz mais uma de 1 minutinho. Dependendo da região, geralmente costa, o bumbum, que tem muito músculo, a gente usa um pouquinho do cotovelo, que aí dá para você pegar bem com precisão em cima do ponto de tensão. E você vai prestar atenção que depois de um tempo, alivia, tipo, parece que desmanchou. E a ideia é essa, é desmanchar esse nódulo de tensão. Porque amanhã, se você for ter um momento estressante, agoniante de novo, você já tem um ponto de tensão, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. E aí as dores aumentam também. Então, eu falo que a gente tem que adquirir o hábito de alongar. Todo dia de manhã, se você acordar uma criança para ir na escola, né? Agora não tem como, mas se você prestar atenção, a criança se estica, se espreguiça. Se você vê um cachorro quando ele acorda de manhã, ele se estica, o gato, até passarinho, todos os animais se alongam. Todos os animais se preparam para o dia que eles vão ter. Porque a gente não sabe se vai ser um dia bom, se vai ser um dia ruim, se eu vou dar conta. Então, o alongamento é preventivo. Todo mundo tem que alongar, principalmente pescoço, coluna, perna, joelho. A gente tem que alongar. Ainda mais se você tem uma dor numa região. Aí sim que você tem que alongar mais ainda para poder ela melhorar. Então, a gente tem que criar o hábito de se alongar, de liberar o meu corpo. E aí vocês vão ver que a dor vai ficar cada dia menos frequente. Isso aí que você está falando, eu lembro muito bem disso, porque quando apertava, aí vocês falavam, ou tu ou a Camila, né? Tá doendo, aí, ai, tá doendo, né? Uhum. E aí apertando, e apertando, e apertando, e a dor ia, parecia gelo, né? Ia como se fosse gelo, derretendo e o negócio ia parar de doer. Isso. Igual gelo. Quando a gente coloca o gelo lá no negócio quentinho, o gelo vai derretendo e vai se dissolvendo. Isso. E aí, Elaine, existem estudos que dizem, que a gente pode pesquisar aí na internet, que falam que o câncer, ele se dá pela emoção da raiva. Uhum. Então, eu acredito, né, eu aqui por dedução, trazendo essa questão do ponto de tensão, pode ser este acúmulo dessa emoção de raiva que vai criando esse caroço e que a pessoa não coloca para fora, não trata, deixa aquilo ali doendo, depois de um tempo ela se acostuma tanto com aquela dor que aquilo ali já fica normal para o corpo, aquela dor, e aquilo pode virar um câncer. Sim. Existem estudos que dizem que o câncer ele pode vir da emoção da raiva, da ira. Sim. Muito importante a gente cuidar dessa questão das emoções. Isso. Aí a Ana traz aqui, ó. A Aninha está trazendo aqui. Depois dos 35, sinto dores na costa quando sento torta ou durmo de bruço. E aí, quando ela se alonga, ela sente melhoras. Sim. É justamente o que a gente estava falando. Você está falando. Porque as posturas, a maioria das nossas dores, ela é emocional ou postural. A gente fala que geralmente é nesses dois fatores. Ou é o meu dia a dia do meu trabalho. Tipo, eu trabalho muito sentada. Eu mexo muito com as mãos. Então, você sempre acaba lesionando o que você usa demais ou o que você usa errado. Que seriam as posturas erradas também, né? Que a gente faz no dia a dia. Inclusive, eu estava falando um pouco sobre essa parte, né, do câncer. As pessoas, a gente trabalha com Pilates e as pessoas têm um pouco de receio. Porque não entende, não sabe o que é, para que serve, né? Sendo que o Pilates ele foi criado para pessoas que têm dor, né? Inclusive até pessoas com câncer, né? Porque o Pilates ele foi criado pelo Joseph Pilates lá em 1920. Só que ele só chegou no Brasil em 1991. Então, muitas pessoas têm um pouco de receio de não conhecer, apesar que ele já está há muito tempo no mercado, né? E ele foi criado justamente porque o Joseph, que foi o rapaz lá alemão que criou, ele tinha muitas doenças. Então, ele era uma criança que ele não ia ter uma vida longa. Ele poderia morrer com 10 anos, ele ia morrer criança.
E o pai dele, por ser ginasta, né, educador físico, e a mãe dele naturalista, eles não aceitavam isso. Então, eles se juntaram para ajudar ele a viver, a ter uma vida saudável. Tanto é que ele nunca tomou um remédio na vida. Para uma criança que era para morrer, ele poderia ter tomado muitos remédios. E a mãe dele nunca tratou isso com isso. E o pai dele tratava ele com o exercício. Então, o exercício ajudou ele a melhorar a asma. Só com o peso do corpo. Só com o peso do corpo. Então, a partir disso que ele foi vendo que ele melhorava, ele começou a criar um dispositivo. Né? Eu falo assim que a história do Joseph é tão grande, mas é uma história legal depois da gente marcar um outro dia para conversar e tentar dar essa noção para as pessoas dessa importância de que o Pilates ele serve para qualquer pessoa. Inclusive, o Joseph, na época dele, ele ajudou uma moça que tinha câncer, né? Porque quando a gente trabalha no Pilates, a gente trabalha o físico e o emocional, a mente. A gente trabalha os dois. Porque são exercícios diferentes. Então, tem estudo que fala que se você tem uma atividade física regular, você promove no seu corpo uma neurogênese. O que é isso? Você começa a estimular mais a produção das células do seu cérebro. E você protege o seu cérebro de qualquer tensão emocional que você vai ter no seu dia. Então, você trabalha muito a respiração, que é importante para a gente relaxar e para a gente acalmar. Você trabalha muito a postura, você trabalha muito o seu emocional ali, porque ali é um momento para você. E quando você trabalha lá no Pilates, você libera muita endorfina, que a gente fala que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, as pessoas é nítido, a pessoa chega triste, desanimada, elas saem muito alegres, muito empolgadas, muito divertidas, com disposição, porque é uma atividade que você trabalha o corpo no todo. E a gente precisa escolher atividades que eu trabalho a minha mente e o meu corpo, né? Porque a gente fala que o Pilates, ele tem que ter muito foco, concentração, você tem que prestar atenção nos exercícios, você tem que contar. Então, você acaba estimulando na sua mente zonas do hipocampo, que é uma área do meu cérebro que trabalha muito a memória, muito o aprendizado. Então, você estimula a sua criatividade, você estimula a pensar coisas diferentes, coisas novas, você fica mais focado no trabalho, mais focado na vida. Você não tem muito espaço para pensar em coisas tristes, porque o seu corpo está cheio de um hormônio do bem-estar, da saúde, né? Então, assim, essa moça que ele tratou na época, né? A Eva Grant, ela tinha um diagnóstico de que ela era bailarina e ela tinha um diagnóstico de que ela nunca mais ia poder dançar. Você imagina o que é isso para um emocional de uma pessoa, né? Vai saber o que ela passou. As bailarinas, elas se cobram muito, elas são muito exigentes, elas são muito perfeccionistas. Então, às vezes, muito estresse, muita raiva, muita pressão, pode ter desenvolvido também um câncer nela, a gente não sabe. Ou realmente ela tinha uma genética. Mas aí você dá para uma pessoa que já teve um processo difícil de uma doença, um diagnóstico de que ela nunca vai fazer uma coisa que ela ama, é muito mais traumático. Então, ele trabalhou com ela o Pilates e depois de um ano ela estava se apresentando e se apresentou por anos, né? Então, assim, você desenvolve, a gente fala muito isso no Pilates, que o que eu quero de você? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, o que você quer fazer? O que você quer fazer e você não consegue? Ah, eu não consigo me agachar para pegar o meu neto no chão. Ah, eu não consigo mais caminhar. Ah, eu não consigo sentar e levantar. Ah, eu queria fazer uma caminhada, eu queria viajar de avião e fazer uma caminhada. Então, eu sempre pergunto onde que é a dor da pessoa. Porque aquela dor física, ela está limitando aquela pessoa numa coisa emocional que ela gosta de fazer. Por isso que as pessoas vão atrás. Quando a dor física já pega no emocional, ela não consegue fazer uma coisa que ela ama. Então, a ideia do Pilates é te devolver a funcionalidade, é te devolver o que você não consegue fazer. É fazer você voltar até aquela vida que você tinha, para poder, aí sim, o emocional da pessoa volta. Então, as pessoas fazem o Pilates com muita mais motivação, porque a gente tem um foco. Eu quero aquilo que eu não consigo. Então, às vezes, esse ambiente que ela está vivendo, essa limitação que ela está vivendo, que vai provocar, às vezes, um câncer, uma doença emocional, porque ela não está conseguindo mais ter a vida que ela tinha. E aí a gente cuida de um emocional que está prejudicado, para um físico que foi comprometido, para evitar lá no futuro que ela tenha uma doença mais grave, que seria um câncer, que já é a somatização de todas essas coisas da vida dela, entendeu? Então é muito legal ver isso acontecendo assim, sabe? Com certeza. E isso acontece muito, essa questão de você ter uma vida
e de repente você encontra uma restrição, uma limitação. Eu passei por isso, porque eu era acostumada a correr, a estar sempre fazendo minhas atividades físicas, ia para a pista, corria, fiz a academia da tênis, corria. Então eu estava sempre acostumada a correr e de repente eu encontro com uma restrição. A partir de agora, você tem que tomar cuidado quando você for pegar alguma coisa. Aí vai sempre né? Então você não pode correr, você não pode ficar saltando quando você for correr, você tem que ter consciência do seu corpo, daquele movimento que você vai fazer. Então, isso eu senti. Eu cheguei a ficar triste por causa disso. E o que eu fiz? Eu tive a paciência. Tem muitas pessoas que desistem da fisioterapia porque não vê resultado logo, mas a fisioterapia é algo que vai acontecendo devagarzinho, é um processo de desinformação. Fisioterapia. Sim. Fisioterapia. E aí depois eu fui para o Pilates. E aí depois do Pilates, eu disse, Elaine, eu quero fazer a... Ralissa? Travou aqui. Ralissa? Retorne. Ah, só... Voltou. Tinha saído. Já. Voltou? Tá. Então, eu falei, Elaine, eu estou sentindo falta da corrida. Por quê? A corrida tem a liberação dos hormônios da felicidade, né? Então, eu sentia falta disso, de algo um pouco mais intenso, aeróbico. E aí eu falei, Sim. eu quero fazer natação. Posso? Aí, quando a Elaine disse para mim assim, pode, Raíssa, você está reabilitada para fazer. Eu fui para natação, né? Então, eu só fui quando ela disse para mim. Então, isso é muito importante, isso acontece, e eu vejo muito acontecer nos meus colegas de farda, que têm uma vida bem dinâmica e de repente tem uma restrição. E às vezes até ignoram essa questão da coluna, essa questão do joelho, para continuar levando a vida. Só que esquece que é que nem você falou, toma o Dorflex hoje, mas não trata a dor. E o desgaste vai continuar, até que pode chegar um momento que você não tem como mais cuidar. Isso. Verdade. Então, é muito importante fazer esse tratamento paliativo, esse cuidado, tanto emocional, o que você está na mente, porque o que você pensa e o que eu trago aqui, para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, principalmente e com os sentimentos. Por quê? Porque isso tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente vive, ele vai entrar, vai virar um pensamento, vai virar um sentimento. Quando ele vira um sentimento, aí ele se torna uma emoção. E aí, o que acontece? Pode ficar somatizado no teu corpo, ou você pode colocar ela, extravasar, dissolver com gelo, através da atividade física, através de meditação, através de... O Pilates, ele pode ser até considerado uma técnica de mindfulness. O que é o mindfulness? É você estar no seu tempo presente. Porque quando eu fazia Pilates, com a Elaine, eu lembro que eu falava, Elaine, é muita informação. Por quê? Porque eu tinha que me concentrar no meu abdômen contraído, na postura do meu corpo e na minha respiração. Então, o respirar quando sobe e o soltar quando desce, né? Tudo devagarzinho. Então, eu dizia, Elaine, é muita informação. E aí você vai assimilando tudo isso, o que faz com que você esteja ali naquele momento. Te desliga, isso te desliga da tua preocupação, te desliga do que estava te incomodando, te desliga da tua ansiedade com o que está por vir. Você fica ali concentrada naquele momento, porque você tem que contrair seu abdômen, você sente o seu abdômen. Você tem que se preocupar com a sua respiração, o tempo dela junto com o exercício. Porque não é de qualquer jeito. Tem
Tem a hora que você faz força, que é a hora de respirar bem, tem a hora de soltar devagarzinho. Então, você tem toda essa concentração, o que leva você a estar naquele momento. E aí Sim, desliga você das preocupações, do estresse daquele isso. dia, da ansiedade do futuro, da depressão lá do passado. Porque o que é a depressão? Depressão é o excesso de passado. A É, ansiedade é o excesso de futuro. E o isso. estresse é o excesso de atividade que você quer fazer Do ao mesmo agora. tempo. Então, Sim. você se desliga disso tudo e você fica naquele momento. E o teu corpo consegue dissolver como gelo toda essa tensão. Isso. Geralmente, né, Raíssa, eu falo assim, que as pessoas, hoje em dia, elas correm tudo. Ou eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar do meu filho, eu tenho que levar meu filho na escola, tem um negócio do trabalho. É muita agonia. Então, assim, pense em você. Você, o que que você faz para você ficar bem, para você ficar sem dor? Porque você não é uma máquina. Você acha que é, você não é uma máquina. Seu corpo, ele precisa de autocuidado. E às vezes no meu dia a dia eu não vou ter esse tempo para parar e fazer meu autocuidado. Então, o bom para você é você parar e ir para um canto fazer um exercício, ir para um canto, não pensar em nada, pensar em você. Porque se você der pane, você vai ter que parar muito mais tempo para cuidar. Mas se você está fazendo a prevenção, você está cuidando antes, você já está se cuidando para que no futuro você não tenha nada, para que você continue nessa vida correria, nessa agonia, mas você não adoeça fisicamente, né? Você não trave fisicamente, depois você vai ver como vai ser muito mais prejudicial. Em vez de você parar agora e fazer o acompanhamento e cuidar, do que você ter que parar lá na frente por obrigação. É muito ruim. É bom você parar porque você quer ir para um canto, cuidar, tratar. Do que você parar porque você machucou, né? Alissa, uma dúvida aqui. Vai até que hora essa live? Que eu fico olhando aqui, eu não sei se vai desligar. É 1 hora. Uma hora Mas só? já vai finalizar. Antes de finalizar, Ellen, eu Ah, queria falar aqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção, são 600 e quantos músculos que nós temos no corpo? 600. 650 músculos. E o nosso corpo, ele é mais ou menos 70% constituído de água. Existe Sim, um estudo científico, né, do Masaru Emoto, a gente pode encontrar no YouTube, quem quiser procurar, que ele faz um estudo sobre o poder das palavras nas moléculas das águas. Então, o que eu trago aqui de atividade para ajudar no emocional é você tomar cuidado com o que você fala. Então, você começar a profetizar, quando você acorda, profetizar o seu dia, profetizar o que você quer para aquele dia. Para aquele dia, só por hoje eu quero ter um dia maravilhoso. Só por hoje eu vou me cuidar com mais amor. Só por hoje eu vou fazer minha atividade física que eu me comprometi. E profetizar palavras boas e tomar cuidado ao sim, longo do dia com o que você fala para você e para o outro, porque o nosso corpo, ele é a maior parte composto por água. Então, as moléculas de água, elas se transformam mediante as palavras que nós profetizamos para os outros e para nós mesmos. Por isso também que dizem que o que vai volta, porque o que a sim, gente fala de mim para os outros também vai mexer com as moléculas do nosso corpo. Então, sim. uma dica é essa para você cuidar do seu emocional. Cuidado com as palavras, tá? É, Outra coisa é o profetizar, você profetizar coisas boas nos seus dias. Você assistir filmes que te tragam boas coisas. Se desliga dos noticiários ruins, se desliga das notícias ruins, se desliga do WhatsApp amanhã, no domingo, se desliga dessas coisas e vai alimentar os seus olhos, alimentar a sua alma, alimentar os seus ouvidos de música, de filme, de coisas que tragam paz, que tragam valores, que tragam princípios, que alimente a sua alma, o seu corpo de coisas boas, né? sim. Então,
para cuidar do emocional, eu trago essas simples atividades e queria te convidar também, Elaine, para a gente fazer um exercício aqui agora, online. Você quer falar alguma coisa, Anne? Não, eu só falar esse negócio que você falou, eu geralmente falo para as minhas alunas quando elas chegam, que não existe não. Não consigo, não faço, não sei. Eu consigo, eu faço, eu sei, eu posso. Eu falo isso, é positividade, né? Não negatividade.